A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E o subsídio é da nossa revista Encorajamento, Instrução e Conselho. E a lição de número 5. Hoje, prestando um culto santo a Deus. Já quero te convidar, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ADMP TV. Também clique no sininho para receber todas as nossas notificações e deixe aí um comentário para edificar os seus irmãos. Desde já, te convido, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, seu bloco de anotação e vem comigo. Vamos lá? Então hoje, na nossa lição de número 5, que vai ser lecionada no dia 30 de abril de 2023, o título é Prestando um Culto Santo a Deus. E desde já, eu já quero iniciar a nossa lição com um resumo, para que nós possamos nos guiar exatamente no ponto específico que a nossa lição quer tratar. E vai estar escrito o seguinte: a nossa vida deve estar plenamente em coerência, e eu destaquei essa palavra, com os valores de Deus, que tributamos, reverenciamos e adoramos. Então nossa lição vai tratar hoje, já adianto, o Salmo de número 24. E nós vamos tratar exatamente, e o ponto mais importante então que a nossa lição quer tratar, é justamente os pontos, a coerência, quais são os aspectos, as propriedades que um verdadeiro adorador deve ter para se achegar à presença do Senhor. Então, quais são os nossos 3 objetivos principais? Primeiro, compreender que o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. Então, a quem destina a nossa adoração? A esse Deus Todo-Poderoso. E o Salmo 24 vai tratar sobre isso. E, segundamente, saber como o crente deve se apresentar diante de Deus com um culto santo, ou um santo culto. O que exatamente o que eu disse, que são as propriedades, as características que esse cristão deve ter para se apresentar, para se achegar a Deus com um verdadeiro culto santo, tá? Para que esse culto seja recebido por Deus. E o terceiro ponto, conscientizar de que o culto é a expressão visível do divino da terra. Então, professor, a ideia que nós temos que sair daqui, entendendo que o seu aluno deve sair no domingo, compreendendo, primeiro, quem é o objeto de adoração? Quem é esse Deus? Qual o tamanho, a dimensão desse Deus? Qual o seu poder? Segundamente, quais são as propriedades que um cristão verdadeiro deve ter para apresentar um culto santo a Deus? E terceiro, o que é um culto? O que é uma liturgia? Esses são os pontos específicos que nós vamos tratar na nossa lição hoje. Então, já quero trazer aqui para a gente uma frase de John Stott que vai tratar sobre o culto. Ele vai falar o seguinte: onde há seriedade e reverência são encontradas em conjunto, a adoração oferecida é bastante agradável a Deus. Então nós vamos entender que seriedade e reverência são pontos da organização do culto que nos eleva, que traz a nossa alma em devoção a Deus, que nos eleva o nosso espírito a se conectar com Deus. Então nós precisamos de seriedade, levar as coisas de Deus a sério, levar aquele momento de culto a sério, não tratar aquilo como se fosse mais um momento, mais uma rotina da nossa semana. E segundo, reverência, estar ali presente neste culto, para que esse culto seja oferecido como um culto santo a Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar, então na nossa lição. O texto bíblico, Salmo 24, não vou ler agora porque exatamente a nossa função nessa lição é explanar ponto a ponto dessa lição, certo? Então nós vamos começar aqui na introdução sobre 2 aspectos, Então veremos o contexto, e a estrutura, como é a realidade de um culto nesse contexto Salmo 24. Então basicamente, o que a gente vai falar? Nós vamos fazer um estudo geral sobre o Salmo 24, sobre a sua estrutura, sobre o seu contexto em que ele é escrito. Nós vamos entender então que Deus é o objeto da nossa adoração, quais são as características dos adoradores que tributam a adoração a esse Deus e como esse salmo pode contribuir para o nosso culto na era moderna, como nós podemos trazer características desse culto estabelecido em Salmo 24, que é trago em Salmo 24, para os nossos dias.
essa é a nossa intenção nesta lição, correto? Então, o nosso tópico 1, né, primeiramente nós vamos começar introduzindo o contexto de Salmo 24, tá? Então, quando nós percebemos, nós vamos trazer aqui alguns comentários, né? Quando os comentaristas trazem, né, o contexto de Salmo 24, nós percebemos que ele remonta um contexto lá da Arca da Aliança, quando ela sai da casa de Obed-Edom para vir para o Monte de Sião, na arca, né? A arca é trazida na tenda que é estabelecida por Davi. E aqui em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao 15, nós vamos perceber uma história interessante sobre a importância de reverenciarmos, da seriedade com que tratamos a presença de Deus, com que tratamos então um momento de culto, um momento de reverência a Deus. Ali nós vamos perceber uma história interessante em que a Arca da Aliança foi tirada do povo, né? E pelos filisteus são levadas e eles são amaldiçoados. Isso faz com que eles devolvam ao povo de Israel a arca. E essa arca é levada para a casa de Abinadab. Em 2 Samuel capítulo 6, nós vamos perceber que os descendentes de Abinadab, né, provavelmente filhos ou netos, um deles chamado Uzá, ele então passa praticamente 20 anos com a arca em sua casa. Só que nós vamos perceber que nesse trajeto de levar, né, que Davi tem a intenção de levar novamente a arca para Jerusalém, para estabelecer ali, para reestabelecer um culto fiel a Deus, nós vamos perceber que a forma em que tudo acontece não está de acordo exatamente com o que é descrito, com o que é estabelecido na lei por Deus, né? Então, Uzá, que é provavelmente sacerdote, faz com que no caminho de volta essa arca seja colocada sobre bois, sobre uma carroça de bois. E nós vamos perceber que ali, ao tropeçar dos bois, esse Uzá, ele pega a arca e o que Deus faz é irar-se contra ele e o condená-lo à morte instantânea. Uzá é morto naquele instante e faz com que Davi fique indignado, em outras versões, atemorizado pelo que aconteceu. E alguns vão falar assim, peraí, Uzá quis impedir então que a arca fosse ao chão. Os bois tropeçaram, a arca seria levada ao chão e o que ele faz é pegar. Mas perceba o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 10 e em Número, capítulo 7, nós vamos perceber que o que Deus ordena aos sacerdotes, né, aos descendentes da tribo de Levi, é que eles levassem a arca sobre os ombros. Então entenda, olha a história que está se estabelecendo. A arca foi levada, a arca foi devolvida, passou longe, né, ficou por muito tempo longe de Jerusalém. Davi tem a intenção de restabelecer, colocar o culto em ordem. E ao estabelecer o culto em ordem, o que acontece é que ao levar a arca, há um descumprimento daquilo que Deus ordenou. Não é levada sobre os ombros, é levada sobre o carro de bois, como foi também roubada pelos filisteus. Então perceba, não adianta só ter boas intenções. Não adianta apenas querer restabelecer um culto a Deus, mas fazê-lo de qualquer forma. Deus quer de nós que nós tenhamos reverência em sua presença. Deus quer que nós tratamos a sua presença com seriedade. Prestar um culto santo a Deus é entender que ele cobra de nós uma moral, uma ética que seja coerente com as suas próprias características. Então, embora Uzá ele tinha uma boa intenção, o que nós percebemos é que não adianta boa intenção se essa boa intenção está em descumprimento com as normas e com as leis de Deus. Então, antes de estabelecer um culto, né, santo a Deus, entenda que Deus precisa que você organize e trate a presença dele com reverência. Então, é nesse contexto que esse salmo é provavelmente escrito. Nós vamos perceber também que, segundo a tradição oral, esse salmo era cantado todo o primeiro culto da semana, tá? E aí nós vamos perceber que, então, qual que é o tom? O tom é messiânico. Vai falar sobre o Messias. Nós vamos perceber principalmente porque esse rei, ele é estabelecido com grande glória. E como nós tratamos também, né, na nossa lição de número 3, nós percebemos que o antítipo estabelecido desse rei é maior do que qualquer rei que já foi um governante de Israel. Então, nós estamos falando sobre Jesus,
claramente sobre Jesus. Mas o nosso foco é sobre a questão litúrgica desse salmo. Então nós vamos tratar desse salmo sobre uma visão sobre o culto, correto? Então, nós falamos sobre o contexto, nós falamos sobre o seu tom, sobre a sua intenção, né? Então nós vamos falar agora sobre a sua estrutura, antes de nós entrarmos no nosso subtópico 2. A estrutura é a seguinte, muito fácil, estabeleça isso com os seus alunos, professor. Primeiro, a verdadeira natureza da adoração. Tópico 1, que vai ser estabelecido em 2 pontos. Quais? Primeiro, o objeto da adoração. Nós já falamos que vai ser Deus, nós vamos ver isso. E depois, nós vamos falar sobre o adorador. E o nosso segundo tópico, dentro dessa estrutura desse salmo, a coroação do rei, que vai do verso 7 ao verso 10. Tá? Então, estrutura simples. Primeiro, a verdadeira natureza da adoração, do verso 1 ao verso 6, e a segunda, a coroação do rei, do verso 7 ao verso 10. Tá? Então, agora no nosso subtópico 2, nós vamos iniciar a explanação desse salmo, que inicia da seguinte forma. Eu vou estar utilizando aqui a expressão NVT, a nova versão transformadora, mas indico que você utilize a Almeida revisada atualizada, para que todos possam ter uma leitura acessível, correto? Então, iniciando, a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Esse é o verso 1, né, do nosso Salmo de número 24. Então, o que nós percebemos aqui? Aqui Deus estabelece sua soberania universal. Tudo que existe pertence a Ele. Então, nós estamos vendo essa autoridade, nós estamos vendo o seu domínio sobre todos os povos, sobre tudo que existe e que tudo está sujeito a Ele. Já no verso 1. No verso 2 dessa composição, nós vamos perceber que o que é dito é o seguinte: pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. E aqui nós percebemos que Deus não somente criou tudo que existe, Deus não somente criou a terra e o universo e todos que habitam nela, Deus também nos redimiu, Deus também tem cuidado de nós. No nosso mundo moderno, e pode nos espantar, a visão de muitos cristãos é uma visão deísta de Deus. O que significa isso, irmão Marcos Paulo? Significa que muitos enxergam que Deus, ele é criador de tudo que há no universo. Mas, embora ele tenha criado tudo, ele deixa que tudo corra naturalmente. O que isso significa? Significa enxergar Deus como transcendente, mas não como imanente. Deus como alguém que criou tudo, mas que não tem cuidado de tudo. E esse salmo vai nos estabelecer que Deus, ele não só criou, como ele também tem cuidado, como ele também tem de perto zelado. E nós vamos perceber isso também em Mateus 10, do verso 29 ao 31, onde o que vai se estabelecer é o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, portanto não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. O que Jesus está estabelecendo aqui, o que Jesus está tratando aqui é: Deus cuida até dos pardais. Deus tem contado o fio de cabelo de vocês. Porque há uma dificuldade de crer que Deus pode cuidar de situações difíceis ao mesmo tempo que pode cuidar de situações do nosso dia a dia. Não, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo, ele pode tudo e ele ao mesmo tempo cuida de problemas que para nós, ao nosso ver, são gigantes e ao mesmo tempo pode cuidar dos nossos anseios, das nossas expectativas. Porque esse Deus é poderoso. Nós não somos poderosos. Nós não somos onipresentes. Nós não podemos estar em todos os lugares, mas Deus pode. Nós não somos oniscientes, nós não sabemos de tudo, mas Deus sabe. Nós não somos onipotentes, nós não temos todo o poder, mas Deus tem. Então entenda, Deus pode fazer como Ele quer, da forma que Ele quer, usar quem Ele quer, levantar, abater reis, levantar governantes, abater governantes, levantar pessoas, exaltar pessoas, mas também abater pessoas, porque Ele é Deus. É Ele quem sara, quem cura, quem faz, quem tira, quem dá. Ele é o soberano e nada foge do poder de suas mãos.
É isso que o Salmo 24 vai tratar e é isso que deve encher as nossas almas de esperança, porque Deus tem cuidado de nós. Deus não tem deixado faltar nada na sua casa, nem do pão, nem do ar, nem da comunhão da sua família. Deus tem cuidado de cada detalhe da sua vida e nada foge do poder das suas mãos. Glória a Deus por isso, porque Ele tem cuidado de você, professor. Então, no nosso subtópico 3, a coroação do rei. Então, agora nós vamos pular alguns capítulos e vamos para o verso 7 do Salmo 24. E aí, agora se estabelece uma coisa interessante. Olha a forma que é relatado. Abram-se portões da cidade. Um clamor. Abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Em outras versões vai falar assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, como sendo um sentido assim, como a cabeça sendo o sentido interior do ser. Volte-se, né? Entregue tudo o que você pensa, tudo que você é, para que possa reinar dentro de você o Rei da Glória. É esse o clamor. E aí vem uma pergunta, né? Como soar. Quem é o Rei da Glória? E a resposta em seguida, o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Aqui está uma verdade inquestionável, no verso 8. Deus é mais forte do que qualquer inimigo que possa se levantar contra ele. Acabei de falar isso, Deus é poderoso. Então não adianta querer se levantar contra esse Deus, como nós tratamos, né, na nossa lição 3. Não adianta quem for que se levante, pode ser reis, podem ser impérios babilônicos, impérios medo-persas, impérios romanos, impérios comunistas, impérios socialistas. Independe de quem se levantar, ou até mesmo filosofias que se levantem, vão se levantar para cair, porque esse Jesus Messias, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é poderoso para que sem se levantar do trono, possa desvencilhar qualquer levante contra ele, porque ele é poderoso, ele é poderoso. E aí no verso 9 repete-se, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Então aqui nós vamos ver o quê? O estabelecimento definitivo desse reino desse Messias. Então, como eu disse, é uma profecia messiânica, mas está tratando de um culto também. Por quê? Porque está falando aqui que quem clama, quem chama, quem trata de proclamar para a entrada desse rei, né? É o cântico, é o salmista que vai estabelecer, então, que o culto deve ser exatamente isso. Deve ser conclamar, deve ser proclamar que esse reino seja estabelecido. Os nossos cultos precisam voltar a ser cultos messiânicos, onde sejam pregadas a verdade em que Cristo veio, morreu, ressuscitou, nos salvou, comprou-nos com seu sangue poderoso e que virá em grande glória, como um alarido, como é prometido, e todo olho verá, e esse reino será estabelecido com grande glória. É isso que os nossos cultos devem voltar a se centrar, sobre esse reino que será estabelecido definitivamente, porque é nisso que nós cremos. E aí no verso 10, para finalizar, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Temos aqui um grito de guerra da igreja que proclama, que anuncia que aí vem o Rei da Glória. O nosso Senhor, Emanuel, que é Deus conosco, que é estabelecido em Mateus 1, capítulo 1, verso 23. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. E aí no nosso subtópico 2, agora nós vamos voltar um pouquinho no verso 3 e vamos tratar sobre as características, sobre as propriedades de um verdadeiro adorador. Quais são? A primeira, pureza de coração. Vamos lá, verso 3. A pergunta que é feita pelo salmista. Quem pode subir o monte do Senhor? Olha a pergunta que Davi vai estabelecer no Salmo 24. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Então a pergunta é, quem pode elevar-se ao monte do Senhor e quem pode permanecer lá? A pergunta aqui é elencar condições morais para que aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, como estabelecido em João capítulo 4, verso 24, com um paralelismo poético, ele estabelece um questionamento. Quem são essas pessoas? Aí o verso 4 vai responder, somente os que têm as mãos puras, o coração limpo e que não se entregam a ídolos e não juram em falso e não juram em falso, né? O verso 4.
E aí eu gostaria de trazer uma pergunta que é feita, né, por Spurgeon. Como eu posso limpar as minhas mãos? É a primeira questão, a primeira propriedade que é estabelecida para um culto santo a Deus. Estar com mãos puras, no verso 4. Como que eu posso limpar minhas mãos? Quando a gente pensa em limpar as mãos, a gente lembra daquilo que é construído, aquele cenário construído por Pilatos em Mateus capítulo 24, verso 27, em que ele lava suas mãos por não achar, né, algo que fosse a condenar Jesus. E nós vamos perceber que não adianta querer lavar as nossas mãos, agir com negligência sobre algumas situações, como se isso fosse suficiente para limpar as nossas mãos, quando na verdade o único poder, a única forma de nós nos tornarmos puros, que as nossas mãos possam se tornar puras, é por intermédio da fonte aberta da casa de Davi, chamada-se Jesus. É Jesus a resposta de quem pode limpar as nossas mãos, manter as nossas mãos puras. É somente por intermédio dele, é buscando a sua presença, é buscando nos santificar para nos aproximar, porque sem santificação nós não veremos essa glória. Então, estar em santidade é entender que Jesus, que é o ajudador do nosso processo de santificação, é quem nos ajuda a manter as nossas mãos puras. Primeira característica. Segunda, coração limpo. Se as mãos dizem aquilo que nós fazemos, as nossas mãos tocam, as nossas mãos fazem, se as nossas mãos estabelecem, se nossas mãos trazem aquilo que nós construímos, o nosso coração verdadeiramente é quem nós somos. Por isso que o salmista vai dizer também, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coração, nessa época, em todo o nosso Antigo Testamento, é estabelecido como sendo o centro das nossas vontades, como centro da razão. Então nós estamos falando aqui, um coração limpo significa dizer que tudo que nós somos, o centro das nossas vontades, é levado à presença de Deus. Então o nosso coração puro significa, o nosso coração limpo significa que nós nos achegamos a Deus com o coração, com a motivação correta. Não adianta buscar a Deus sendo que nós o buscamos com as motivações erradas. Mas qual seria a motivação errada? Quando nós buscamos a Deus, nós devemos entender que nós estamos ali para magnificá-lo, para estabelecer que ele é grande, que ele é poderoso, que independente se ele faz ou não, ele é Deus e nós o adoramos pelo que ele é, não pelo que ele faz. Porque nos dias atuais, muitos buscam a Deus para que Deus possa suprir por necessidades fúteis. Assim como é estabelecido em João 6, onde nós percebemos que uma multidão se reúne para procurar Jesus pelo pão multiplicado, pelas curas que Jesus estava fazendo, pelos milagres que Jesus estava fazendo, e não por quem Jesus era, pelo pão da vida que ele era. Buscavam pão em verdadeiro pão da vida. Não adianta nós buscarmos a Deus sem que as nossas motivações estejam concatenadas com a verdadeira motivação correta, para que, por meio do nosso coração limpo, nós possamos chegar até Deus e prestar um culto santo. Então, que nós nos preocupamos que as nossas motivações no culto estejam corretas, que estejam de acordo com a verdade. E aí, o terceiro ponto, né, vai estabelecer o seguinte: não se entregam a ídolos e não juram em falso. Aqui nós estamos percebendo aqui que não se entregam a ídolos, nós estamos falando sobre a pureza do coração. E continuando sobre a pureza do coração, nós estamos falando que entregar a ídolos é estabelecer que algo fique no lugar de Deus. E quantas vezes o homem faz isso? Por isso que Calvino vai até falar que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A todo tempo nós estamos buscando e querendo algo que preencha o nosso coração. Alguns buscam preencher o seu coração e substituir Deus em seu coração com felicidades e prazeres momentâneos. Levam uma vida devassa, levam uma vida de qualquer forma em bebedeiras, em sexo desregrado, com uma vida de prostituição. Outros buscam e querem substituir Deus em seu coração com o trabalho. E aí vivem uma vida intensa de trabalho, onde trabalham de domingo a domingo e não tem tempo para a família. Não tem tempo para Deus sequer.
Outros querem preencher a sua vida com a busca pelo dinheiro. E aí vivem sua vida a todo tempo buscando algo que possam lucrar. Né? Algo muito parecido com Judas, que quando viu que Jesus seria entregue, ele falou, eu que seja o primeiro a vender e que eu ganhe algo com isso. Vendem a presença, vendem Jesus por qualquer preço. Que nós não sejamos assim, que o nosso coração pare de fabricar ídolos e que nós possamos entregar o nosso coração e preenchê-lo com a presença preciosa de Deus. Porque é assim que nós entregamos um culto santo a Deus. E por último, não juram em falso. Que nós paremos, né, de agir com dolo, com intenção de enganar, com intenção de mentir, com intenção de difamar, com intenção de atacar o nosso irmão. Que nós possamos parar de jurar em falso. Porque se nós agirmos assim, nós estamos bem distantes de um culto que possa agradar a Deus. Então, e eu gostaria de trazer aqui 2 exemplos de cultos e como Deus se importa muito mais do que quem somos, com as motivações do nosso culto, do que realmente com aquele momento. Porque tem gente que acredita que estar no culto ou ir ao culto, estar lá no momento de culto é suficiente. Mas não. Deus quer que nós entreguemos as nossas mãos, o nosso coração, a nossa motivação e as nossas intenções a Ele. Primeiro, Caim. Em Gênesis capítulo 4, do verso 4 ao 5, vai dizer que Deus atentou, o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, sua oferta não atentou. Observe que o que Deus estabelece é que ele atentou primeiro para Abel, para sua motivação, para o seu coração. E depois aprovou a sua oferta. Da mesma forma, Caim, que teve a sua oferta rejeitada. Nós não podemos estabelecer aqui com certeza, sem estar fazendo, estar levantando algumas sujeições, né? Mas que Caim teve sua oferta rejeitada, se nós entendemos que Abel teve primeiro se aprovado, ele foi aprovado para depois ter a sua oferta aprovada, Caim provavelmente teve a si reprovado para depois a sua oferta também ser reprovada. Que nós possamos entender que Deus se preocupa muito mais com aquilo que somos do que aquilo que fazemos. Não basta servir a Deus, ser um líder, ser um regente, ser um cantor, ser um pregador, mas não ser verdadeiramente fiel a Deus. Porque muito mais interessa o nosso relacionamento com Deus dentro dos nossos quartos do que aquilo que expressamos em público. Deus se importa muito mais com quem você é do que aquilo que você faz. Então, que isso possa te chocar, que isso possa impactar a sua vida e que sua vida seja motivada a agradar a Deus no seu relacionamento íntimo com Ele. E, segundamente, outro exemplo de adoração em que há mãos puras, coração puro, é a de Davi. Davi, após pecar contra Deus, fazer aquilo que Deus tinha dito para não fazer, o censo do povo, Deus traz um profeta que revela para ele que ele poderia de alguma forma pagar por aquilo que fez de errado de 3 maneiras. E aí Deus lança sobre o povo uma praga muito grande em que o povo é derrubado 70 mil homens. E aí nós vamos ver que Davi fala assim, Deus, fui eu que pequei contra ti, que eu e a minha casa pague. E aí vai se levantar então que Deus fala para ele, faça um sacrifício, faça uma oferta. E aí ele chega à casa de Araúna e ele fala, eu preciso de um local para construir um altar. E o que a gente vai perceber é que o que ela fala para ele é, faça o seguinte, tome para si esse local e faça a oferta ao Senhor. E aí olha a resposta de Davi em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 24. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna, não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Deus aquilo que pertence a ti. Tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. Que agradar a Deus, que adorar a Deus possa nos custar uma vida verdadeira. Um comprometimento com um culto santo a Ele. Porque é isso que Deus busca de nós. E aí, no versos 5 e 6, nós vamos ver as bênçãos e justiça de Deus, que é o nosso subtópico 2.
eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Então nós percebemos que quem age corretamente receberá justificação, que é esse o termo que é estabelecido. Lembra da doutrina da justificação? O que é isso, né? É quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós seremos justificados. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Então, nós agimos, quando nós adoramos a Deus da forma correta, com aquilo que é estabelecido, mãos puras, coração limpo, sem entregar o nosso coração a ídolos, sem jurar falsamente, nós percebemos que há uma bênção que Deus nos entregará, que é a bênção da justificação. Nos tornarmos justos perante a sua presença, para que nós possamos entregar a Ele uma adoração santa. E o verso 6, são esses os que buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Quem age da maneira descrita nesse salmo até aqui, vai perceber que nós podemos encontrar Deus assim como Jacó encontrou ali em Gênesis capítulo 32, face a face. Nós temos Deus presente em nossa lida, em nossa vida, em nosso dia a dia. E é isso que deve nos alegrar. E nosso subtópico 3 é tempo de subir ao monte do Senhor. É por intermédio de Jesus, da sua obra, daquilo que ele fez por nós, que nós conseguimos alcançar o monte do Senhor. É ele quem nos comprou, é ele quem nos deu acesso e oportunidade de adorá-lo. Então nós devemos entender e valorizar aquilo que Deus fez por nós e entendermos que a adoração a Deus é um privilégio. Não é rotina, não é momento de tristeza, não é momento de aflição. É privilégio adorar a Deus. O momento de culto é um privilégio que nós temos. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte no capítulo 10, no verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Quem nos deu a oportunidade de entrar no santuário e adorar ao Senhor, e é isso que deve nos alegrar, é a obra preciosa de Jesus, é aquilo que ele fez por nós lá na cruz. Morreu, ressuscitou e nos deu a oportunidade de o adorar. E aí, para nós estabelecermos, né, os 3 pontos importantes, que é o nosso terceiro objetivo da lição, é falar sobre o culto. O culto, a expressão visível do divino na terra. O que é um culto a Deus? Né, ali no dicionário bíblico Wycliffe, a gente vai estabelecer uma definição, que é sistemas particulares de adoração religiosa com referências especiais, rituais e cerimoniais. Então, o que a gente precisa entender? O culto nada mais é que o momento em que nós, reunidos com nossos irmãos, temos o senso do sagrado revelado. O senso do sagrado concentrado. É a oportunidade que nós temos de, em forma congregacional, recebermos e nos concentrarmos na adoração verdadeira a Deus. Embora Jesus diga em João, capítulo 4, do verso 21 ao 23, que a adoração não se limita, né, a locais físicos, nós percebemos que ele fala que é em espírito e em verdade. Esse espírito é o quê? Nada mais é do que centrar-se, estar naquele local de forma racional. Como nós falamos lá no início da nossa lição, na frase principal, em relação à reverência. Nós estarmos racionalmente presentes nesse culto, precisamos entender esse privilégio que é adorar a Deus publicamente. Há muitos países que não há mais essa oportunidade, que nós possamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de adorar a Deus, seja dentro dos nossos santuários, dentro das nossas igrejas, seja ao ar livre, seja em cultos em casas, que nós possamos agradecer a Deus pelo privilégio de termos um culto, que nós possamos entregar um culto a Ele. Segundamente, o que é liturgia? O que é a liturgia, né? Segundo o dicionário Aurélio, nada mais é do que a liturgia, pela sua definição etimológica, do que seria um trabalho, um ofício ao povo, né? Leite significa povo e ofício urgia, né? Urgia significa ofício. Significava um trabalho público, algo que acontecia em público. E por extensão, a definição um ofício religioso em público, no meio de uma grande multidão. Nesse caso, então, o que nós percebemos é que a igreja local ela tem uma forma de conduzir o culto. Isso é liturgia, como o trabalho público é feito. A igreja local escolhe os cânticos, a linguagem, a forma, os versículos, aquilo que é estabelecido em um culto, né, nos gestos, nas formas audíveis, que contribuirão para que nós possamos ter um momento de adoração a Deus.
né? As nossas igrejas, elas têm a seguinte liturgia. Começa-se com a oração inicial, os cânticos congregacionais, um momento de intercessão, depois a leitura oficial das escrituras, o momento do ofertório, a pregação da palavra, por fim o apelo, a oração final e a bênção apostólica. Essa é a estrutura que nós utilizamos, podendo variar a depender da região. Então, que nós possamos entender que a liturgia nada mais é que um guia, que nos ajuda a ter momentos em que nós possamos entregar a nossa oferta, a nossa adoração a Deus. E aí, por último, e muito importante, como nós podemos e devemos nos preparar para um culto. De acordo com o Salmo 24, o nosso culto ele deve seguir uma liturgia que é adorá-lo em espírito e em verdade. O que significa isso? Espírito e verdade é estar à disposição, estar inteiro no ato de adoração, estar ali, presente. E nesse sentido, então, o que significa? Que a nossa memória, a nossa atenção, a nossa imaginação, nosso pensamento, a nossa linguagem deve estar voltados para o que nós estamos fazendo ali no presente momento do culto. Então nós devemos nos preparar para estar presentes no culto. Não adianta estarmos ali só de alma vivente, né? E não estarmos centrados no que está acontecendo no culto. Porque assim nós não estaremos sendo efetivos no nosso momento de adoração a Deus. Um culto verdadeiro, que é subir no monte do Senhor, pode mudar a sua vida completamente. Um culto pode mudar o destino da sua vida, então esteja presente. Agradeça a Deus por esse privilégio. E eu queria, professor, indicar a você alguns capítulos que podem te ajudar a contribuir sobre a visão do culto, tá? Em Hebreus 10, Mateus 18, Salmo 122, Coríntios capítulo 14. Que isso possa te ajudar na explanação durante a sua aula. Então, para nossa conclusão, que nós possamos entender qual é o objeto da nossa adoração? Deus. Deus é o objeto da nossa adoração e nós devemos viver para adorá-lo. Tá? Segundo, que nós temos um compromisso ético, que nossas mãos devem estar puras, limpas, que o nosso coração limpo, né, de todo mal, que nosso coração não possa construir ídolos que nos impeçam de adorar a Deus e que nós possamos não, de maneira nenhuma, né, jurar em falso testemunho, jurar em falso, mentir contra as pessoas, contra nós e contra a verdade de Deus. E que a nossa adoração, ela é importante na nossa vida, porque é por meio dela que nós podemos mudar toda a nossa história. Um momento de culto pode mudar toda uma história. E é com isso que eu concluo a nossa aula. E eu desejo de todo o meu coração que as bênçãos se derramem sobre você, sobre a sua família, sobre a sua igreja, que você seja usado nesse domingo, professor. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima aula, que Deus te abençoe. Até lá.